Paz do Senhor, igreja. Amém. Nossa, que felicidade estar aqui com vocês. Eu sou realmente filha dessa casa. Eu posso dizer que aqui de verdade, eu encontrei Jesus. Eu venho de uma história familiar, de metade da família católica fervorosa, a outra metade testemunha de Jeová. Então era mais ou menos assim, se eu virasse testemunha de Jeová, eu desagradava metade, se eu virasse católica, eu desagradava a outra metade, se eu virasse evangélica, aí... né? Então, foi aqui que de verdade, eu encontrei uma palavra que era... Obrigada, Emerson. Que era uma palavra sem religiosidade, com muito amor. E eu aprendo muito nesses quase 12 anos em que eu me converti. Deus faz coisas maravilhosas e eu me converti aqui no Dia das Crianças e me batizei no Dia Internacional da Mulher. E sinto muita falta. Eu sinto falta do glória a Deus, do fala a Deus, né, que a gente tem aqui. Eu queria falar com vocês hoje um pouco de um universo que é igual e é diferente do que vocês costumam ouvir em congressos. A gente vai falar da Bíblia, mas nos meus quase 15 anos de trabalho com desenvolvimento humano, e é isso que eu tenho feito muito, tem uma coisa que tem muito a ver com o nosso papel de filhos, com o nosso papel de cristãos, e que muitas vezes a gente não fala. E eu queria falar hoje para vocês sobre vulnerabilidade. Eu quero falar sobre versão original. Porque no meu trabalho de desenvolvimento humano, ao longo desses últimos anos, a gente falou muito para as pessoas assim, seja a sua melhor versão. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não, porque você tem que ser a sua melhor versão. Você tem que melhorar. Né? E você tem muito potencial, você pode ser muito mais, você pode ser a sua melhor versão. E eu confesso que para vocês, que eu já vendi curso dizendo isso, seja a sua melhor versão. Mas nos últimos 2 anos, eu entendi que a gente não precisa ser a nossa melhor versão. A gente precisa voltar à nossa versão original. A nossa versão original foi aquela criada pelo Pai. Foi no momento que Ele possibilitou a tua concepção. Naquele dia que Ele escreveu todos os dias da tua vida, o plano que Ele queria para a tua vida e como você deveria ser aqui na Terra, essa é a tua versão original. Mas o que acontece com a gente? Nós acabamos sendo reflexo das coisas que nos acontecem, desde a nossa geração, da nossa infância, da nossa criação, dos nossos traumas, da visão das outras pessoas, da falta de amor de algumas pessoas, de coisas ruins que nos aconteceram, daquilo que a gente sonhou que ia acontecer e não aconteceu. E aí, nós vamos perdendo a nossa versão original e vamos nos transformando em alguém que muitas vezes nós não gostamos. E aí a gente fica procurando a melhor versão. Quando essa versão ela já está dentro da gente. E a gente só precisa encontrar. Mas encontrar essa versão, essa de que todos nós somos, de filhos amados do Pai. Eu brinco que eu sou uma filha mimada. Eu sou tão mimada por Deus desde que eu permiti que Ele fosse verdadeiramente o meu Pai. E que Ele me desse tudo aquilo, e que Ele, amém, e que Ele me desse tudo aquilo que Ele queria me dar, que hoje a gente teve vários entraves para chegar até aqui. O último que eu tive hoje foi uma paralisação ali na 324, que ainda persiste, mas graças a Deus o pastor Emerson sabia um atalho e a gente chegou aqui. E quando a gente fez o atalho, eu recebi uma ligação do meu TI, que também é pastor. E ele falou assim, eu fiz, diga o que foi que aconteceu. Ele fez, não estou te ligando por assunto profissional. Eu estou te ligando porque eu fui correr e o Senhor me incomodou para orar pela sua vida. E
é esse o nosso lugar. O nosso lugar é esse de filhos de imagem, de semelhança. É um lugar que nos permite muito, mas que muitas vezes nós não nos colocamos nele. Porque João 15, 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém. Amém. Na versão, eu gosto muito da nova versão internacional, mas a versão que a gente mais lê diz: pedireis tudo. Pedireis tudo. E muitas vezes o nosso grande problema é que a gente pede mal. E a gente pede mal porque a gente não entende quem a gente é. Porque a gente não entende a nossa versão original. A gente pede mal porque muitas vezes a gente vive num mundo e dentro de nós cobertos de armaduras. Porque nós fomos colocando coisas ao nosso redor, em nós e por nós, que vão muitas vezes nos afastando de Deus. E o Senhor não quer isso. Antes de ser Deus, Ele é nosso Pai. Antes de ser Deus, Ele é nosso Pai. E como Pai amoroso, Ele nos conhece. Ele nos fez com cada detalhe, inclusive com aquelas imperfeições que você não gosta. Estão lá. Jesus, quando veio para o mundo e ficou aqui conosco, Ele não escolheu pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Ele escolheu um assassino, um da pá virada, que saiu, né? E até cortou a orelha de outro para defender a ele, mas que ao mesmo tempo negou ele 3 vezes. Jesus escolheu pessoas simples. Ele não pediu diploma, ele não perguntou do passado, ele não pensou no presente. A gente tem uma boa parte da Bíblia, a gente lê que são os Salmos, e uma outra boa parte a gente lê sobre ele, que é Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus adulterou e mandou matar. E eu estou dizendo para vocês que vocês vão fazer isso? Não, não é sobre isso. É sobre nós entendermos que nós somos imperfeitos. É sobre nós não procurarmos caminhos para não viver da forma como o Senhor nos trouxe ao mundo. É sobre nós a aceitarmos. É sobre nós nos colocarmos em vulnerabilidade diante do Senhor. Porque nós vamos errar todos os dias. Todo dia a gente peca. Todo dia. Não tem pecadinho e não tem pecadão. Qual que é a diferença? A diferença é como a gente se coloca diante de Deus. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele soube ser vulnerável. Ele soube dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. E eu sei que não sou digno, mas eu estou aqui. E aí eu queria falar para vocês algumas coisas sobre vulnerabilidade. Alguns conceitos. Porque enquanto estudiosa eu gosto muito de conceitos. E aí, vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder. Vulnerabilidade é ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado. Você pode ganhar e você pode perder. Você pode ganhar e perder ao mesmo tempo. Mas é você não deixar de agir porque você não sabe o que vai dar. É você ter coragem. E aí, a pesquisadora que traz e fala muito sobre isso, ela fez uma pesquisa e ela perguntou para várias pessoas o que era vulnerabilidade. E eu vou contar para vocês o que algumas pessoas falaram sobre vulnerabilidade. É ir ao primeiro encontro depois do divórcio.
Falar sobre questões raciais com a minha equipe. Tentar engravidar depois do segundo aborto espontâneo. Abrir meu próprio negócio. Ver meu filho ir para a faculdade. Pedir desculpas a um colega pelo modo como falei durante uma reunião. Mandar meu filho para o ensaio da orquestra sabendo o quanto ele quer ficar na primeira fileira e que existe a probabilidade dele nem entrar na orquestra. É esperar o médico ligar de volta, dar feedback, ser demitido, demitir alguém. E, gente, eu sou empresária. Hoje eu tenho 30 funcionários. Não tem nada mais desconfortável do que você demitir alguém. É muito ruim. Mas a gente precisa fazer. Vulnerabilidade é o berço das emoções e experiências que almejamos. É na vulnerabilidade que nascem o amor, o pertencimento e a alegria. Vulnerabilidade é a emoção que sentimos em períodos de incerteza, insegurança e exposição emocional. É preciso ter coragem para ser imperfeito. É preciso ter coragem para tirar as armaduras. Porque muitas vezes nós vamos crescendo e entendendo que nós precisamos de armaduras, sejam elas externas ou internas. Ser vulnerável e falar de vulnerabilidade só do conceito ou só do que é não adianta. A gente precisa viver a vulnerabilidade. Ser vulnerável para mim é não precisar do salto, porque dizem que o salto dá mais elegância à mulher, e aí a gente vive o tempo inteiro no salto, ferrando as costas, fazendo mal para a saúde. Para quê? Porque disseram para a gente que a gente tem que ter um dress code, né? Que a gente tem que estar ali de acordo com aquilo que é o padrão, né? Porque como é que eu posso subir no púlpito e ministrar para vocês de tênis? Ser vulnerável é tirar todas as nossas armaduras. E quando a gente chega a usar uma armadura tão forte, tão pesada, a gente começa a não sentir as coisas. E aí é quando a gente morre de verdade. Porque vulnerabilidade é sentir. E a gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa estar disposto a enfrentar a dor. Viver a dor. Acolher a dor. Sarar a dor. Não tem nada que erga mais muros do que as dores. Do que as situações difíceis que nós passamos na vida. Porque todos nós somos sentimentos. E muitas vezes nós reagimos hoje, não com hoje. Nós reagimos com ontem. Na maioria das vezes que você explode, que você diz uma palavra errada, que você se decepciona e que o mundo cai para você, tenha certeza. Na maioria das vezes, quem está reagindo não é o seu adulto, é a sua criança. E aí faz parte de ser vulnerável, muitas vezes, parar e se dar tempo para pensar na situação, para analisar. Eu sempre que eu vivo hoje uma situação delicada, eu faço questão de me recolher, e às vezes algumas pessoas se irritam porque eu me recolho. E a pergunta que eu sempre me faço é: quem está reagindo? A Romana adulta ou a Romana criança? Sou eu no alto dos meus 40 anos ou é a minha menina de 7 anos que está querendo curar alguma coisa? Porque todas as vezes que algo bate em você,
não é sobre o outro, é sobre você. E a gente sempre tende a culpar as outras pessoas. E não, é sobre a gente. E se cada um de nós entender que o tempo que você passa esperando que o outro mude, que o outro faça alguma coisa diferente, que o mundo mude, que as coisas... E se você parar e começar a investir em você, na sua mudança, em retomar para ser aquilo que Deus quer que você seja, você vai mudar, a sua vida vai ficar melhor. E aí, sim, as outras pessoas podem ver o seu reflexo e fazer isso. Porque hoje, nós somos o reflexo de Deus, ou devemos ser o reflexo de Deus. E Jesus, quando esteve na terra, a grande lição que Jesus deixou na terra foi amor. Mais nada, na minha concepção. E isso já é tudo. Ele amou a todos. Ele olhou e ele veio para aqueles que precisavam de amor. E dos mais variados testemunhos, ou de todas as figuras, né, que a gente tem na Bíblia, e que demonstraram vulnerabilidade, é de Jesus a nossa maior lição também. Porque lá em Lucas 22, do versículo 41 ao 45, a Bíblia diz: ele se afastou deles, os discípulos, a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. E disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas se puder, eu posso vazar daqui? O senhor tem certeza, sim, certeza absolutinha que o senhor quer que eu vá lá para a cruz? Que eu sofra tudo que eu vou sofrer? Que eu vá ser humilhado do jeito que eu vou ser humilhado? E Jesus mostrou o quê? Vulnerabilidade. Ele era Jesus, Filho de Deus. E antes do momento mais importante da vida dele, ele disse: Pai, socorre aqui. Pode ser. Mas ele disse mais: esse é o meu pedido, esse sou eu aqui te dizendo: nossa, eu sei que isso vai ser pesado para mim, mas se essa é a tua vontade, eu estou aqui. E nós passamos por vários momentos assim. Nós passamos por vários momentos difíceis nas nossas vidas. E aí a gente aprende a ser como Jesus. A gente aprende que a gente pode dizer: Pai, eu estou aqui, o Senhor pode me socorrer? Mas se essa é a tua vontade, me dá força. Me dá coragem. Mas a coragem, ela é antagônica com o medo. E às vezes a gente acha que medo e coragem, eles não podem viver juntos. Mas eles vivem juntos dentro de nós todos os dias. A questão é: quem que te domina? O medo ou a coragem? Porque quando nós somos dominados pelo medo, nós erguemos muros. E nós não nos permitimos ser vulneráveis. E se nós não somos vulneráveis, é mais ou menos como uma criança com superpoderes ou com superdotada. Já pensou, criança superdotada, ela sabe tanta coisa que o pai pensa assim: eu não sei nem o que eu posso ensinar para ela. Então, você pensa que se você ergue muros, o pai está lá do céu te dizendo assim: tá, mas eu entro como? Eu ajudo como? Eu faço o quê? Porque enquanto pai, ele quer o melhor para a gente. Mas vocês que têm filhos, vocês já chegaram uma hora que vocês disseram assim: deixa aí. Deixa aí, porque eu estou tentando, ele não quer, deixa aí. Deixa aí. Vai quebrar a cara e vai voltar. Por quê? Porque a gente não se permite ser vulnerável. Porque a gente quer dar conta de tudo. Porque muitas vezes a gente quer que seja pelo nosso braço, no nosso tempo, do nosso jeito. Porque muitas vezes o Senhor está fazendo coisas pequenas todos os dias e te mostrando que Ele é Deus, e você está esperando um milagre desse tamanho. E Ele está fazendo um milagre todos os dias.
Tem pessoas que esperam milagres gigantes. Eu gosto de todo dia. Eu gosto das coisas pequenininhas, que só eu sei que são importantes para mim e que estão ali todos os dias e que o Senhor está fazendo. Quando eu estava para comprar as passagens para vir aqui para o evento, eu disse, Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu tento fazer para Ti é assim, se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser, se for para eu ir, eu vou, se não for para ir, eu não vou. E eu fico feliz com as duas coisas. Então, assim, me dá um sinal. Eu tive que fazer várias alterações de passagem para poder vir. Eu tinha reuniões que vieram de última hora, e aí estava tudo muito caro de passagem, e aí eu consegui uma promoção, eu consegui um trecho, e aí na hora que eu estava botando assim, Salvador, Vitória, que hoje eu moro em Vila Velha, que o aeroporto é Vitória, Vitória, Salvador, meu telefone bipou, era o pastor me mandando mensagem, dizendo, Romana, tudo certo, né, a programação. Então, assim, são essas coisas. Poderia ter sido em qualquer momento essa mensagem, mas foi naquele momento que eu estava ali olhando as passagens, pensando como é que poderia ser feito, e isso para mim é Deus comigo todos os dias. Todos os dias. E eu aprecio muito isso todos os dias. E isso, eu digo, né? Eu sou uma filha mimada. Porque eu podia ter pago uma passagem por R$2.000, mas eu consegui comprar por 525. Na última hora. Tipo assim, faltando uma semana. E agora a passagem está daquele jeito. É o caminho, é o prover de Deus. Mas que só acontece nas nossas vidas quando nós permitimos que Ele esteja conosco. Quando nós nos colocamos nesse lugar de filhos, amados, queridos. Quando nós permitimos que Ele faça tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Quando nós nos dispomos a tirar todas as nossas armaduras para voltar àquilo que Ele quer que nós sejamos. Eu queria falar para vocês, ainda dentro desse tema, de alguns pontos que eu acho importantes sobre vulnerabilidade e sobre esse nosso relacionamento com Deus, esse nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque estar em Deus não significa que nós estamos em Deus apenas quando nós oramos, quando nós estamos na igreja. Estar em Deus é todos os dias, todas as horas, e com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente fizer uma conta, a gente passa quase nada do nosso tempo na igreja. Estar na igreja e ser Deus na igreja, hoje em dia é lindo e é fácil. Difícil é você fazer isso do lado de fora, que é o teu dia a dia, com as pessoas que estão ao teu redor. É você transmitir aquilo que é o amor do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor. É você se colocar e ser vulnerável, porque você não precisa ter muros erguidos. Você só precisa ser gente. E gente é assim, tem dias bons e tem dias ruins. Faz coisas lindas e faz coisas feias. Quando a gente faz coisa feia, a gente se arrepende, pede perdão. E aí, é muito importante também dizer um negócio para vocês. A Bíblia diz que quando a gente pede perdão ao Senhor, Ele joga os nossos erros no mar do esquecimento, né? É assim, gente? Amém? Tá. E por que você está aí até hoje remoendo o que você fez? Porque se você ajoelhou, e eu falo ajoelhar, gente, numa figura de linguagem, também não precisa ajoelhar não, viu? O Senhor ouve a gente em qualquer momento, de qualquer jeito, em qualquer hora, se for de coração. Se você chegou diante dele de coração e pediu perdão, ele já esqueceu. Mas aí tem muita gente que ergueu o muro, por quê? Porque acha que não é digno. Agora eu te pergunto, quem é tu, Caco, vai dizer se tu é digno ou se tu não é digno? Porque eu sou filha do Deus que perdoou o homem que mandou matar e adulterar. E que eu leio os salmos deles todos os dias na Bíblia.
Estou dizendo para ter uma vida errada? Não, pelo amor de Deus, ainda mais que tá, né? Depois o povo faz aqueles cortes, aí faz assim. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós somos filhos, que o Senhor nos ama, que Ele sabe quem nós somos, que foi Ele que nos criou e que nós temos pleito direto com Ele, que nós podemos falar face a face e que nós podemos nos arrepender e que ao passo que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Agora, continuar remoendo o erro, eu não sei se vocês já pararam para pensar. Para mim tem duas coisas. Desobediência. Porque ele disse que ele já jogou no mar do esquecimento. Você está remoendo, você está desobedecendo. 2, você está querendo ser melhor do que Deus. Porque Ele deu o padrão. E você está indo contra o padrão dele. Então, vamos parar? Vamos ser humano? Vamos aprender com Jesus? Vamos nos amar? Sabe? Porque nós merecemos, porque Ele faz isso pela gente todos os dias. E por que eu estou falando tanto disso? Porque eu vejo todos os dias tantas pessoas que não têm uma vida plena com o Senhor, porque acham que Ele não vai amar por isso. Que não conseguem se achegar porque acham que não estão direitos e não estão certos. E não é assim. Não é. Mana, vai ter consequência o que eu fiz? A gente colhe o que a gente planta. Mas isso é uma coisa entre você e Deus. E quem vai decidir é Ele. Você não tem como dizer quando, onde e nem ninguém. Ninguém. É um trato dele com você e de mais ninguém. Então, se reconciliem com o que nós somos. Nós somos imperfeitos. Nós seremos imperfeitos. E Deus te ama assim. Só não use a sua imperfeição para fazer o mal. Não use a sua imperfeição como argumento para não ser correto. Não use a sua imperfeição para magoar. Não diga, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, porque você não nasceu assim. Deus te fez de um jeito e você ficou de outro. Nem vale. Nem vale. Então, a vulnerabilidade é esse negócio que faz a gente reconhecer que nós somos imperfeitos e fazer com que nós sejamos autênticos. E ser autêntico, gente, não é ser aquela pessoa que acha que é a dona da razão, que acha que vai falar a verdade que está no coração dela, que vai machucar os outros porque eu sou autêntico. Não é aquela pessoa que é estourada, que briga e que sai no tapa e que vai dizer eu sou autêntico. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você reconhecer que de repente, quando você se estressa, você perde a cabeça. É você entender por que você perde a cabeça. E você trabalhar nisso. Percebe a diferença? Porque a gente só faz aquilo que não deve fazer porque normalmente tem uma dorzinha e tem um machucadinho. Tem alguma coisa que está errada. E a gente não gosta de olhar para o que está errado. Sabe por quê? Olhar para o que está errado na gente é um confronto. E é muito mais fácil confrontar o outro do que a gente, né? Diz que quando a gente aponta o dedinho assim, né, pro outro, tem 4, assim, apontados pra gente. E o confronto com a gente mesmo não é fácil, mas é libertador. O confronto com a gente mesmo leva a gente para mais próximo de Deus. Porque quando a gente confronta alguma coisa que não está boa hoje, a gente está curando o que está errado para voltar para a nossa versão original.
E aí eu posso dizer para vocês, boa parte das nossas dores estão aonde? Entre o 1º e o 7º ano. Estão na nossa infância. E aí eu tenho muitos pais aqui. E se nessa noite vocês entenderem só isso que eu vou falar agora, eu já vou ter saído daqui mais feliz do que o que eu estou. A gente tem que entender que vulnerabilidade é aquele lugar em que as pessoas estão tão à vontade com você que elas permitem ser quem elas são, sem medo, sem filtro. E não estou falando sem respeito. E a questão é, se a sua autoridade como pai for tamanha que o seu filho, a sua filha, não consigam ser vulneráveis perto de você, desculpa, você está distante do que Jesus foi. Porque ele foi amor. Porque ele foi aconchego. E não há nada que dê mais trabalho no futuro do que uma criança que não teve espaço para ser o que ela é. E cuidado, os filhos não vão ser iguais a vocês. A gente tem personalidades diferentes, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. E a gente precisa entender qual que é a necessidade do outro. O que é que move o coração do outro, para que daí a gente consiga, de verdade, ser guardiões dos nossos filhos. E eu estou falando dos filhos, e isso se aplica para os maridos, para os namorados, para os amigos, para os pais de vocês que hoje já são mais idosos, né? Então, a gente tem que criar esse espaço. A gente tem que criar esse espaço que, por mais que para você seja um absurdo o que o teu filho vai dizer, que ele diga para você. Não para o coleguinha do lado. Não na internet. Não para alguém que está ali disposto e dando ao teu filho o que ele precisa e que você não está conseguindo dar. Porque aí você não deu espaço para ele ser quem ele é. E aí talvez um dia ele seja um adulto como você está se sentindo nesse momento. Porque o seu pai ou a sua mãe não te permitiram ser quem você era. Não te permitiram agir com aquilo que você acreditava. Não te deixaram testar. Porque todo mundo pode testar. O bom ensino é aquele que ele é tão bom que por mais que se queira fazer coisas diferentes do que eu aprendi, a gente tem aquele senso que diz assim, peraí, aqui tem alguma coisa errada. Esse é o bom ensino. Não é aquele que prende, não é aquele que julga. E principalmente, não é aquele que compara. Não há coisa mais danosa na vida de qualquer ser humano do que a comparação. Nada é mais danoso do que isso. Isso tira a identidade de cada um. Porque você não vai ser igual a ninguém, nem que você tenha um irmão gêmeo. Não vai ser. Não tem. Se tem uma certeza, duas certezas que a gente tem na vida. Uma, a gente vai morrer. A outra, não existe ninguém igual a você no mundo. Não vai existir. Portanto, não existem duas pessoas iguais, não é possível comparar uma pessoa com a outra. Cada uma tem um conjunto de capacidades, de habilidades, cada uma tem um jeito, cada uma gosta de ser tratada de uma forma. E isso é importante, porque aí nós estamos respeitando a vulnerabilidade do outro. E isso é muito importante. Então, primeiro, coragem é reconhecer que nós somos imperfeitos e sermos autênticos, sem culpa. Autênticos e sempre buscar voltar à nossa versão original, quando eu estou falando de autenticidade. É confrontar a si mesmo. É criar conexões. E a gente só cria conexões quando nós damos espaço
para que o outro seja vulnerável. E nós só criamos conexão com Deus quando também nós nos permitimos ser vulneráveis. Porque Ele diz que quando nós somos fracos, então nós somos fortes. É na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa. É na nossa vulnerabilidade que Ele age. É naquilo que a gente acha que a gente não vai dar conta, que Ele está ali para pegar na tua mão. O quanto a pandemia nos ensinou? O quanto você se sentiu vulnerável na pandemia? Quantas pessoas se perderam na pandemia? Quantas se encontraram com Jesus na pandemia? Porque perceberam que precisavam dele. Eu vi isso. Eu penso que muitas pessoas esperaram, ao longo dos anos, um avivamento muito grande na igreja. Um avivamento daquele que fosse encher lugares e que as pessoas fossem falar e cantar. E, na minha percepção, a pandemia foi um dos maiores avivamentos que a gente viu. Porque muita gente precisou se chegar a Deus. Porque muita gente só teve a Deus. E nós vivemos um momento em que nós não tínhamos o físico, mas nós tivemos muito do online para poder ajudar. E o online nunca vai substituir o físico, porque isso aqui é muito gostoso. O congregar, o estar entre irmãos, o poder dar boa noite, o fazer amizades, o criar conexões. O ser humano foi feito para isso. Nós precisamos disso. Por mais que você diga assim, não, eu vivo bem sozinha. Eu vivo bem sozinha. Eu tinha um trabalho que durante 3 anos eu viajava praticamente todas as semanas. Só para vocês terem noção, em 2019, de 52 semanas, eu viajei 40. Eu fiquei 3 meses aqui em feira, ao longo do ano. Eu dizia assim, eu passeio em feira. E eu vivo em vários lugares do Brasil. Eu já tive semana que eu dormi em 4 camas diferentes. E eu vivo bem sozinha. Fiquei 5 meses sozinha na pandemia. Gente, eu digo para vocês que se eu não tivesse sido preparada nos últimos 3 anos, viajando e estando sozinha o tempo inteiro, eu fiquei 5 meses sozinha em Vila Velha, porque eu me mudei no dia 5 de fevereiro e no dia 20 de março veio a pandemia. E eu fui sozinha para Vila Velha. E o meu sonho de consumo era que alguém atravessasse a porta do meu apartamento. Porque eu não conhecia ninguém. E lá as pessoas não são igual aos baianos. Que diz assim, nossa, tadinha, você é nova aqui, você não conhece ninguém, né? Vem aqui em casa que eu vou... Não. Não mesmo. Não. Você dá bom dia, a pessoa não responde a você. Nós não fomos feitos, por mais que a nossa personalidade se dê bem mais sozinha, como a minha, nós não fomos feitos para isso. E faz muita falta as conexões. E se nos faz falta a conexão com as pessoas que estão ao nosso redor, nos faz falta uma conexão com Deus. Uma conexão verdadeira com Deus. E a nossa conexão com Deus, ela só pode ser verdadeira se você for verdadeiro. Em tudo. Em tudo eu vou falar para vocês. A começar pela oração. Não esperem de mim, com Deus, uma oração de 1 hora. Não esperem de mim, com Deus, a coisa mais linda, maravilhosa e rebuscada. Não. Eu falo com o meu Pai, do jeito que eu falo com os meus amigos. Eu peço as coisas a Ele do jeito que eu pediria para o meu pai. Meu pai daqui. E a gente se relaciona assim. Eu faço as minhas listas de pedidos do meu jeitinho. E não se escandalizem. Mas na lista do meu namorado, que eu queria, como eu queria um namorado, estava dizendo lá que eu queria um homem irresistivelmente gostoso. Mais novo, da mesma crença, que fosse trabalhador, direito. Mas é o meu jeito. E eu vou ser diferente com Deus? Porque Ele não vai me ouvir porque eu falei para Ele que eu queria isso no meu marido?
Não, ele mandou um homem de 1,70 m, bombado lá da academia, de gominho partido, direito, da igreja, de Deus, porque ele sabia o que eu queria. Eu aprendi, gente, depois de uma experiência que eu tive, na pele, o que a Bíblia diz, que o nosso problema é pedir mal. Quando eu me mudei, eu disse para Deus assim, olha, eu quero um apartamento de 2 quartos, com 2 banheiros, e eu quero ter pelo menos 10 segundos de vista para o mar. Porque eu vou morar numa cidade de praia, não é possível, eu gosto de praia. E eu não vou ver o mar todo dia, não. Eu quero pelo menos 10 segundos de vista para o mar. Se no penúltimo dia eu consegui encontrar um apartamento, ele tinha 2 quartos, ele não tinha 2 banheiros, ele tinha 2 suítes. Ele era finamente mobiliado, totalmente mobiliado, porque estava na lista que tinha que ser mobiliado, porque eu ia para lá, não queria levar nada daqui, era muito caro levar. E era tão bem mobiliado que o cara deixou a cafeteira de cápsula, só para vocês terem noção, que eu sou uma filha mimada. E eu tinha o que no apartamento? Tinha 10 segundos, gente, eu sentava na mesa e eu via uma fresta do mar assim. Aí eu aprendi o quê? Que o nosso problema é que a gente pede mal. Porque o que eu tinha que ter pedido? 2 quartos com vista total para o mar. Eu só pedi 10 segundos. Fazer o quê? Recebi os 10 segundos, mas eu recebi mais. Eu recebi 2 suítes, eu recebi finamente mobiliado, com tudo. Eu não precisei levar um talher. Tudo tinha lá. Então a gente tem que ser quem a gente é. Não dá para ser diferente com Deus. Não dá para fingir que eu sou alguém que eu não sou. Não dá para, tirar daqui aquilo que eu acho que vai ficar feio. Ai, meu Deus, o que Deus vai dizer de mim se eu disser isso? Ele te conhece, te criou. Agora, se você não se permitir ser quem você é diante dele, não vai rolar. Não vai fluir. Deixa eu usar a palavra da igreja. Não vai fluir. Entendeu? O Espírito Santo não vai descer. Entendeu? Seu quarto não vai se encher, você não vai se encher. Porque você não está sendo autêntico, você não está sendo verdadeiro. Você está querendo se esconder. Não se esconde de Deus. A gente não precisa se esconder do nosso Pai. Porque Ele, muitas vezes, diferente dos nossos pais na terra, não quer que a gente se esconda. Muito pelo contrário. Ele quer te botar no colo. Ele quer realizar teus sonhos. Ele quer te dar tudo. Tudo. Ele não quer te dar pela metade, não. Ele quer te dar tudo. Agora, você está criando um vínculo autêntico com Deus? Quando você ora para o seu Deus ou você ora para o seu pai? Porque eu oro para o meu pai. Ele é Deus, mas antes de ser Deus, ele é meu pai. Eu vou sempre orar para o meu pai. Sempre. E que vocês possam orar por ele, para ele. Que vocês possam se derramar de verdade, como vocês são. Aí tem gente que diz assim, de vez em quando, porque eu botei Deus na parede. Foi mesmo? Que massa. Vai ter gente que vai dizer, nossa, que absurdo, você botou Deus na parede. Cara, se o relacionamento que você quer ter, que você faz isso, se é autêntico, se é verdadeiro. Um dia eu disse, Deus está feio. Está feio. Eu tenho 2 diagnósticos ditos incuráveis. Eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar e eu tenho um diagnóstico de fibromialgia. Eu passei anos medicada. E um dia eu entrei nessa igreja, e eu já congregava aqui, todas as vezes que eu entrava, eu tinha que tomar um remédio. Tinha que tomar os remédios. Porque senão, graças a Deus, o diagnóstico do transtorno bipolar é uma leve subida, uma leve descida, que eu
tentei entender o que estava de errado desde que eu tenho 18 anos e que eu cuidava desde essa época. E o diagnóstico de fibromialgia era uma dor que de vez em quando era insuportável. E aí uma das coisas que eu aprendi foi assim: primeiro, que não é minha doença, não é o meu transtorno, não é minha fibromialgia. É o diagnóstico que eu tenho, porque ela não é minha. E ele não é meu. E aí um dia eu entrei, ainda era aqui, né? E aí eu passava por ali, tinha um bebedouro. E eu fiz assim: Deus, tá feio. Tá feio. Tá feio eu ter que entrar aqui todo dia e antes de ir pro culto ter que tomar um remédio. Tô querendo isso, mas não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou cuidar de mim. E se o senhor achar que tá bom o jeito que eu tô cuidando, o senhor tira os remédios. E eu tenho muitos anos que o dinheiro que eu invisto é em mim. Às vezes eu penso: onde é que está meu dinheiro? Eu podia ter o carro XPTO, eu podia ter a casa YZ, né? Um dia eu fui fazer a conta, né? Foi uma conta. Eu invisto em mim. Eu invisto em tudo que me faz ficar bem. Eu gasto dinheiro para me reencontrar, para ser aquela versão que o Senhor fez de mim e não a que eu me transformei. Mas eu falei para ele: tá feio, mas eu vou fazer a minha parte. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não faz a parte da gente, né? Porque é muito fácil dizer assim: Deus, tira a medicação, é lindo, me cura. E aí você continua comendo errado, você não faz atividade física, que era o meu caso. Eu comia errado, eu não fazia atividade física, eu trabalhava igual a louca, né? Eu não me respeitava, eu não gostava de alguma coisa, eu não falava. E eu fui ficando doente, ao ponto que eu tive que tomar remédio controlado vários anos. E eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário. Muitas vezes é ela que traz a gente até aqui. Eu só estou aqui porque eu fui fazer terapia. Porque se eu não fosse terapeutizar a briga das religiões da família, eu não estaria aqui. Eu me lembro que eu comecei a terapia falando da briga uma das pautas era a briga das religiões. E a gente fazia umas cenas e tinha uma foto do Cristo, e ele começou no canto e no final ele estava no meio da cena. E foi quando eu me converti, porque eu já conhecia aqui, porque eu encontrei um lugar que falava do amor, que, sabe, sem religiosidade, sem placa. E isso me cativou e me trouxe para cá. E eu me formei aqui. Mas eu precisei ir para terapia antes. E se alguém me dissesse anos atrás que eu ficaria curada porque eu estava na igreja, eu ia dizer para a pessoa: você está doida, você está louca. Mas foi aqui que eu encontrei paz. Foi aqui que eu encontrei o meu pai. E é aqui que eu aprendo todos os dias a ser aquilo que Ele quer que eu seja. E isso é ser vulnerável. Isso é ser vulnerável. Ser vulnerável é coragem em quem é vulnerável e é fraqueza em quem não é. Porque algumas pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, né? Mas eu precisei ser vulnerável. Então isso é coragem. Ter coragem, não só de passar, mas de contar. Para que as pessoas não achem e não vejam lá no Instagram a vida do Instagram que não é real, e não percebam os percalços do dia a dia e de tudo que acontece, né? Ser vulnerável, muitas vezes, é entrar numa caverna. Só que a caverna que você muitas vezes tem medo de entrar é aquela que guarda o tesouro que você tanto busca. Foi numa caverna que Davi encontrou Saul. E ele podia ter matado Saul, mas ele honrou Saul, que ainda não era o momento dele, porque não era correto. Ele podia ter feito, ele era o rei, que seria o rei, né? Mas não, ele honrou. E aquela honra fez toda a diferença na vida de Davi. Foi numa caverna que Elias
se escondeu achando que ele era o único e que o Senhor falou para ele: volta, porque eu ainda tenho 7.000 joelhos. Então, muitas vezes a gente precisa ir para as nossas cavernas, para o nosso interior. Não pensem em quem está do lado de vocês, não pensem na situação econômica, não. Vão para dentro de vocês. Vão buscar aqui dentro. Vão curar aqui dentro. E a cura, na maioria das vezes, ela passa por perdão. Seja pelo perdão para as outras pessoas ou perdão para você mesmo. Eu costumo escutar, e aí eu vou fechar, eu costumo escutar algumas coisas sobre perdão. Algumas pessoas falam assim: como eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal? Como eu vou perdoar aquela que levou meu marido? Como eu vou perdoar aquele que me deixou sozinha com as crianças? Mas eu aprendi uma coisa: a gente não perdoa as pessoas porque elas merecem. Se elas merecessem, a palavra seria merecimento e não perdão. Você perdoa porque você merece. Você merece ter comunhão com Deus. Porque Jesus, quando esteve na terra, disse assim: e deixo apenas 2 mandamentos: amai-vos aos outros como a si mesmo, e amai-vos aos outros como Deus vos amou. Não é mais ou menos assim? Se você não perdoa, você ama? Se você não ama, você está distante de Deus. Porque Ele só pediu para a gente fazer isso. Então você não perdoa porque a outra pessoa merece. O perdão, para mim, é o ato mais egoísta que a gente pode fazer, porque a gente faz pela gente. A gente faz pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde física e emocional. Porque aí tem a segunda coisa que eu sei sobre o perdão. Boa parte das doenças psicossomáticas, elas vêm por falta de perdão. Uma das doenças mais devastadoras que nós temos hoje, já é comprovado cientificamente que existem casos de câncer que foram causados por grandes mágoas. Então, o que eu digo nas minhas salas de aulas é sempre assim: você tem 2 escolhas: você perdoa ou você cria um câncer no futuro. Escolhe o que você quer. Aí a outra coisa que eu escuto muito, principalmente na igreja, é mais ou menos assim: é que eu tenho que sentir de Deus para eu perdoar. Desculpa, não vai sentir não. O Senhor não te obrigou a você vir aqui na frente se converter? Vai te dizer para você perdoar? A decisão é sua. Quando você decide perdoar, aí você dá espaço para o Espírito Santo agir. Aí vai ficar mais leve, aí vai ficar mais fácil. Não precisa perdoar no mesmo dia. Às vezes leva um tempinho para você fazer isso. E não tem problema nenhum. Mas a parte importante é decidir. Porque quando a gente decide, a gente dá espaço para o Espírito Santo agir. E aí vai chegar aquele dia que você vai dizer: ah, então, isso aqui não dói mais. E eu consigo perdoar. Mas você tem que dar o espaço para que isso aconteça, né? Então, lembrem-se sempre: ser vulnerável é entender que nós não somos perfeitos, que nós podemos ser autênticos, que nós precisamos criar conexão, que conexões verdadeiras, elas só são criadas quando nós damos espaço para que os outros também sejam verdadeiros, autênticos. Que ser guardião dos nossos filhos em especial, eu dos que terei, né, e vocês dos que já têm, né, é saber que é necessário dar espaço para que eles sejam quem eles são perto de vocês. É acolher isso, né? Ser vulnerável é entender que boa parte dos nossos problemas vem de dores e que nós precisamos curá-las. E que nós curamos boa parte dessas dores com perdão.
Não perdoamos porque as outras pessoas merecem. Perdoamos porque merecemos estar diante do Senhor de bem com a vida, né? Eu brinco que tem uma das coisas que eu mais tenho medo é daqueles passeios do diabo na terra, sabe? Tipo aquele que ele veio lá da terra, rodeando, aí o Senhor fez, viu meu servo Jó? Que ele veio, né? Derreando assim. Homem, né? Eu morro de medo desses passeios que o diabo dá aqui, dele chegar assim diante de Deus. Então, tô vendo a tua filha romana? Deixa eu te contar um negócio. Então, perdoem. Perdoem porque a gente merece estar de bem com a vida. A gente merece estar de bem com o Pai. Deem espaço para o Espírito Santo agir quando vocês decidem. E, por último, perdão não é amnésia, tá? Não é porque perdoou que vai esquecer. E não é porque perdoou que tem que conviver junto. Às vezes a gente só precisa perdoar e deixar lá. Precisa virar best friend, melhor amigo. Não. Libera o perdão e deixa lá. Só não fica com isso no coração, né? Porque a gente pode escolher as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é justo, isso é digno. E aí, para a gente finalizar, se a gente conseguir ser vulnerável e estar diante do Senhor dessa forma, eu espero que a vida de vocês possa superabundar. Eu espero que vocês possam viver o que diz Isaías 58. Deixa eu abrir aqui que vai ser mais fácil. E se vocês quiserem abrir comigo, Isaías 58, 11. Eu acho que esse é o meu versículo preferido da Bíblia. Se alguém quiser aprender mais sobre isso, inclusive, a gente tem aí algumas pregações do nosso pastor falando sobre esse versículo. E a Bíblia diz, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá, pessoal? O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E que o Senhor possa sarar vocês, fortalecer. Para quê? Para que vocês possam ser um jardim. Para que vocês possam ser um manancial. Mais do que um jardim que é bonito, que as pessoas vão ver, que vão desejar entender como que você está tão bem, porque você tem Jesus, mas que você seja um manancial, que você derrame tudo que você tem de bom e de melhor sobre a vida das pessoas, como a gente recebe todos os dias nessa casa. Eu de verdade, eu sou muito grata. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi aqui, por como o meu DNA foi modificado a cada culto, a cada aprendizado, a cada pregação. Eu sou muito grata por poder estar aqui falando para vocês. Eu sou muito grata pela confiança que o meu pastor tem em mim. Mas tem uma coisa que eu acho mais bonito em todas as vezes que eu estou aqui. Eu sou muito grata por ter um pastor que tem a humildade de não só me convidar para estar aqui, mas de estar ali, ouvindo, na posição de aluno, de aprendiz, né? Porque você pensar que você vem aqui em cima para falar para o pastor José Brandão, gente, não é brinquedo não. E ver ele ali sentado, para mim é um testemunho. É um testemunho de alguém que tem um valor totalmente diferente de muita gente. E isso é muito importante. E eu sei que muitas vezes as pessoas não valorizam pequenos atos. Eu gosto dos pequenos atos. E eu valorizo esses atos. E ele tem sido um homem que me ensina muito sobre essas coisas. E vocês que estão mais próximos agora do que eu e que podem desfrutar ainda mais da presença, dos ensinamentos, é desafiador não ter essa pregação todos os dias de perto,
porque faz uma total diferença ter alguém que se compromete tanto com o evangelho e de buscar tantas coisas. Volta e meia eu tenho umas dúvidas teológicas, eu digo assim, responde essa questão aqui, por favor. E que vocês possam aproveitar, sabe? Momentos como esse, eventos como esse, e que vocês possam ter tantas bênçãos, sabe? Ser tão abençoados como eu fui nessa casa. Amanhã vocês vão ver alguns pregadores e amanhã eu tenho que contar um testemunho para o pastor Gilberto Luiz do meu penúltimo culto aqui, de uma palavra profética que ele lançou sobre a minha vida e que está se cumprindo. Então eu fui muito abençoada e eu vou ter sempre o prazer de estar aqui com vocês e quantas vezes forem necessárias. E eu espero ter feito a diferença um pouquinho nesse dia de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês grandemente. Que vocês se relacionem com o Pai da forma mais autêntica que vocês puderem. Que vocês sejam meio sem filtro, mas que seja de verdade, sabe? Que seja de coração. Porque eu aprendi com o pastor que o Senhor muitas vezes não olha o resultado das nossas ações, mas olha a intenção do nosso coração. E que vocês tenham um coração sempre com a intenção em fazer o melhor para Deus e ser o melhor e voltar aquilo que Ele fez e criou para vocês. Deus abençoe.